Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura 119, pontualmente 6 horas. Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Excelente quinta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Acima de tudo, respire. Bom dia! Mas bom dia mesmo, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 3 de outubro, é o Dia Mundial do Dentista, destinado à valorização dos profissionais que se dedicam aos cuidados e à saúde da boca humana. Além disso, aproveita-se a oportunidade para conscientizar a sociedade da importância de manter uma boa higiene bucal. Afinal, a saúde começa pela boca também. Começa pela boca. Hoje também é o Dia das Abelhas. Quantas vezes a gente falou da importância das abelhas aqui? Olha que Inclusive, legal, ontem uma visitou a minha casa, eu ainda falei, parabéns por amanhã. Dia das Abelhas, que tem o objetivo de homenagear e lembrar da importância que este pequeno inseto possui para o bem-estar dos seres humanos, sendo o único animal do planeta capaz de produzir o mel, considerada a primeira substância adocicada utilizada pelo homem na antiguidade. Hoje também é o Dia do Profissional de Organização. Um profissional da área de organização pode trabalhar tanto com organização de casas, empresas, casamentos, eventos, lojas e muito mais. Hoje também é o Dia do Engenheiro de Energia. E a data visa reconhecer a importância dos profissionais que atuam na área de energia, promovendo a conscientização sobre a utilização responsável e sustentável dos recursos energéticos. Hoje também é o Dia do Petróleo Brasileiro, em comemoração à criação da Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, em 1953. Foi neste dia que o então presidente Getúlio Vargas sancionou a Lei 2004, com a criação da empresa para gerir o petróleo descoberto aqui no Brasil. E hoje é o aniversário das cidades de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, Curupuru, Manaus, Magda e Rubinéia, em São Paulo, e Schroeder, em Santa Catarina. Esse Curupuru é no Amazonas, né? Ou no Maranhão, Maranhão. Curupuru. Magda. Eu não sabia que existia uma cidade chamada Magda e justamente no estado de São Paulo. Imagina, alguns anos atrás que tinha... O Sai de Baixo. Quantas pessoas não falavam cala a boca, Magda? É isso mesmo. E hoje também é aniversário da Ellen Bravo, não é verdade? Exatamente. Parabéns, Ellen, viu? Felicidade e sucesso pra você, viu? Muito obrigada. Feliz aniversário, Ellen. Obrigada. 6 horas e 2 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Incêndios em Botucatu, fogo atinge área do lado de residencial no Lava Pés e consome área de santuário animal na fazenda Edgárdia. Quinta-feira é dia de se programar com a agenda do final de semana. Israel declara secretário-geral da ONU persona não grata e o acusa de apoiar terroristas, estupradores e assassinos. Governo planeja oferecer tratamento para compulsão em jogos aos beneficiários do Bolsa Família. Em meio a queimadas, ministros de meio ambiente do G20 se reúnem nesta quinta-feira. Vacina que protege contra vírus sincicial respiratório chega às clínicas. E hoje o assunto da entrevista é o lançamento do meu livro. Olha só, Quito, vem aí. Tomara que ela chegue no horário, né? Olha, eu ouvi dizer que ela chega muito cedo ou nem vem. Assim, desse Será jeito. que ela está aqui? Eu acho que sim. Será que está entre nós? Sim. Sinto a presença. Um holograma. 6 horas e 3 minutos, vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira. Sinto nos ares de Botucatu algumas mudanças. Bom dia, Juliana. Eu vi muito vento ontem. Bom dia, Botucatu, terra dos bons ares. Isso. Ou dos muitos ares, que ontem ventou bastante. É verdade. Hoje em Botucatu haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 26 graus. Pra gente que estava experimentando aí máxima de 35 graus, hoje vai ser muito fresco. Verdade. Vai ser muito bom, já foi muito gostoso para dormir, inclusive, ontem, né? Já foi mais confortável. Em meio à 8ª onda de calor, que nas últimas 2 semanas fez os termômetros chegarem na casa dos 40 graus em várias regiões do estado, os moradores de diversas cidades paulistas finalmente terão alívio a partir de hoje. A primeira frente fria de outubro, que começou a se deslocar para o sudeste já na noite de quarta-feira, por isso que a gente viu aquele vento, né, por conta da chegada dessa frente fria, terá chuvas intensas e ventos fortes para algumas regiões.
com maior impacto nas áreas do sul e leste de São Paulo. Em relação à temperatura, o sistema deve provocar uma ligeira queda nas temperaturas nas regiões leste e sul, o que inclui Campinas, no final dessa próxima semana. Porém, mesmo com a chegada da nova frente fria, a Climatempo destaca que áreas do Brasil Central continuarão muito quentes, com temperaturas acima da média. Na quinta-feira, a frente fria avança e muda o tempo em algumas regiões. Segundo o INMET, não terá força suficiente para provocar chuva em todo o estado, tendo maior influência na divisa com o Paraná, Litoral e Vale do Paraíba. O dia será de tempo instável, com um alerta de perigo potencial válido até as 10 horas para temporais, chuvas intensas e possibilidade de ventos fortes que podem superar os 60 km por hora. Botucatu não está entre essas cidades que vai ter chuvas muito fortes, ventos muito fortes, mas a gente sente esse alívio da temperatura. Se bem que ontem à tarde ventou muito e no começo da noite também, por volta de 19 horas. No começo da noite. Eu até imaginei que estivesse chovendo, inclusive, falei, bem-vindo a chuva, mas não era, só vento. Eu senti o vento, primeiro eu senti um vento diferente entrando pela janela. Aí eu olhei pra fora e falei, tá vindo chuva aí, hein? Eu acho que era Saci, hein? Não veio a chuva. Já era o Quito, já mostrou. Já era o Quito, não veio a chuva, mas quem sabe, né? Hoje, durante o dia ou de madrugada, de forma mansa, né? Vamos torcer, né? Vamos ver. A gente precisa pegar a letra da dança da chuva ainda que a gente não pegou. Precisa. 6 horas e 6 minutos, vamos àquela notícia inusitada, aquela notícia curiosa. E uma rede de lanchonetes famosa está oferecendo batata frita para quem votar, Márcio. Que coisa, gente. Na próxima segunda-feira, dia 7, os eleitores que chegarem a uma loja do Burger King com o comprovante de votação na eleição 2024 irá ganhar um pacote de batata frita ou de onion rings, tamanho médio. O comprovante não ficará retido. A promoção vale apenas na segunda-feira em 693 das cerca de 1.000 lojas operadas pela rede em todo o país e não está atrelada a nenhuma compra. Basta apresentar o comprovante de votação e ouvi dizer também que só para 150 primeiras pessoas de cada loja. A ação O BK Quer Comprar o Seu Voto faz parte de uma que começou em setembro com o lançamento de 9 filmes, nos quais a rede de fast food brinca com o formato tradicional das campanhas eleitorais, usando candidatos e partidos fictícios para promover um sanduíche. A nossa campanha eleitoral termina nesta quinta-feira, dia 3, assim como o horário eleitoral gratuito. E aí começa a nova campanha para incentivar os consumidores a comparecerem às urnas, disse a Folha Igor Puga, vice-presidente de marketing da Zamp, responsável pelas vendas das franquias do Burger King aqui no Brasil. O que vai acontecer é o seguinte, principalmente os jovens, né? O eleitor do primeiro voto vai acabar votando para ganhar ver se o prêmio. Ganha uma batata e onion rings. Mas eu achei uma iniciativa interessante de justamente de influenciar você a votar. Incentiva o voto, inclusive, pelo menos né? Eu mesma fiquei mais animada para votar agora, saber que eu vou ganhar uma batata frita. Segunda-feira, mas tem que chegar entre os 150 tem primeiros. Tem que chegar cedo né? lá, hein? Que legal. 6 e 8 agora. Agora, Juliana, o que o pessoal tá falando na internet? Qual é a notícia viral de hoje? Olha, é uma aparição um tanto quanto impressionante aí. Nossa. Michael Schumacher teria feito sua primeira aparição 11 anos após o trágico acidente de esqui em Méribel, na França. Até então recluso para cuidados com a saúde, segundo informou o jornal alemão Bild, o ex-piloto marcou presença no casamento de sua filha, Gina Schumacher. No último final de semana, a herdeira se casou na Espanha em uma cerimônia restrita e luxuosa. Apesar de não existir nenhum registro do automobilista na festa, fontes da publicação dão como certo que ele esteve presente no momento especial da filha. Desde a veiculação da notícia na Europa, o mundo tem voltado a atenção sobre o estado de saúde da personalidade. O mundo da Fórmula 1 foi abalado pelo acidente dele em dezembro de 2013. Devido ao estado crítico, foram investidos quantias milionárias no tratamento do ex-piloto. Isso porque ele estava em uma área não autorizada numa estação de esqui quando caiu e bateu a cabeça numa pedra. Segundo informações na época, houve perda total de memória. O alemão ficou em coma por um período de 3 meses e foi retirado do estado em junho de 2014. Segundo informações da BBC, a família optou pela transferência do hospital na França para o hospital na Suíça. Somente em outubro do mesmo ano, ele foi levado para sua casa, que fica na comuna de Gland, também na Suíça.
O tratamento tem sido mantido na maior discrição possível, o que permitiu à imprensa acesso a poucas informações. Segundo relatos de Felix Dahn, então advogado de Schumacher, davam conta de que ele teria perdido os movimentos das pernas. Apesar da informação partir de uma pessoa próxima ao ciclo familiar, nada foi confirmado até hoje. O que se sabe é que o ex-piloto teve idas discretas a hospitais renomados para diferentes fases do tratamento. Um hospital de Paris, na França, que teria recebido o automobilista para tratamento específico cardiovascular, divulgou que ele estava consciente. As informações recentes da imprensa internacional revelam que a família está investindo em um tratamento alternativo que tem por objetivo resgatar a memória do paciente, o levando a lugares que marcaram a sua vida de forma positiva, como, por exemplo, o ambiente da Fórmula 1. Gente, é impressionante tudo isso, e é claro que isso está viralizando, mas a maioria é tudo especulação, né? O casamento da filha, então alguém disse que talvez ele estivesse presente. Ninguém sabe o real estado de saúde do Schumacher, né? Tanto tempo, 11 anos já que isso aconteceu, né? E na época, inclusive, todos os cuidados que ele teve ao longo da sua carreira na Fórmula vitoriosa, hiper vitoriosa na Fórmula 1, de repente ele vai se descuidar no momento de lazer, né? No lugar proibido, né, para acontecer tudo isso, né? São aquelas tragédias da vida. Parece que faz tanto tempo. 11 anos já, né? Então tudo que se falou até agora, mesmo essa notícia que a Juliana acabou de dizer, é tudo especulação. Pode ser que ele estivesse presente ou não, né? Poderiam casar até numa cerimônia mais restrita, próximo aonde ele mora, na Suíça, enfim, tudo isso. Mas é claro que vamos ter mais notícias e a gente tem que filtrar bem essas notícias para saber o que de fato é verdade, aí envolvendo o grande piloto Michael Schumacher. E a gente não pode acreditar em tudo, né? Não pode. Tem que sempre filtrar tudo. Na vida tem que ser assim, né? Não acredite na primeira notícia, né? Mas realmente mexeu todo mundo. Ontem à tarde eu mandando mensagem para Juliana, falei, você viu isso e tal? Ela falou, vai ser a viral de amanhã, inclusive e tal, né? Porque tá todo mundo comentando. Sim. Só que a notícia mesmo, alguém tem foto? Não. Tanto é que os noticiários colocavam fotos dele quando piloto, né? De 11, 12, 15 anos atrás, né? 6:12. Esporte. Ontem, o Corinthians perdeu para o Flamengo pelo placar de 1-0 na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. E o Flamengo abriu vantagem em busca da classificação. O gol do triunfo foi marcado pelo lateral Alexandro no primeiro tempo. Arrascaeta e Gabriel Barbosa tiveram boas oportunidades, mas o goleiro Hugo Souza protagonizou grandes defesas. Aliás, tem sido muito falado o Hugo Souza, né? E ele é ainda atleta do Flamengo e para o Corinthians poder usar contra o Flamengo, pagou aí uma multa de R$500 mil. Olha só que interessante. Na segunda etapa, o rubro-negro seguiu com o domínio do jogo. Entretanto, o Corinthians teve uma oportunidade de ouro para empatar o duelo com o Romero, mas a bola carimbou a trave. Minutos depois, o Flamengo teve 2 chances de gol, mas as finalizações de Bruno Henrique de la Cruz pararam no travessão. Aos 25 minutos, Gabriel Barbosa estufou as redes após cruzamento de Alexandro. Mas o VAR traçou as linhas e flagrou a posição irregular do camisa 99. Nos 36 minutos do segundo tempo, o Corinthians teve uma grande chance de gol com Romero e Léo Pereira tirou a bola que já tinha passado pelo goleiro. Vai ser disputado o próximo jogo de volta, né? Olha, e eu acho, pelo placar de ontem, que o Corinthians leva grande vantagem. Vai jogar em casa. É claro que a torcida do Flamengo é impressionante, é a maior torcida do Brasil, mas a torcida do Corinthians é a segunda maior do Brasil. Os times com as maiores torcidas estavam jogando ontem, exatamente, né? Exatamente. E o que vai acontecer na próxima semana, realmente eu acho que o Corinthians leva vantagem por ter perdido de apenas um gol. Sim. Né? E ontem foi a estreia. Tudo bem, continua interino, mas o Felipe Luiz, que até outro dia jogava no Flamengo, né? Que era campeão, era técnico da equipe base da Sub-20 do Flamengo, estreou dirigindo a equipe principal, foi bem, colocou o Gabigol para jogar, inclusive, que ele estava... O Tite não gostava do Gabigol, então não punha para jogar. Gabigol saiu jogando ontem, teve uma atuação até interessante, enfim. Mas o Corinthians conseguiu segurar um grande jogo do goleiro Hugo do Corinthians, que é do Flamengo, eu repito, né? Mas eu acho que a semana que vem o Corinthians leva grande vantagem, pode realmente carimbar o seu passaporte para a final. Lembrando que esse jogo do Flamengo ocorreu logo após a demissão do Tite, né? Exatamente.
E também ontem, em jogo disputado, o Atlético Mineiro superou o Vasco por 2-1 na Arena MRV pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida foi marcada por grandes lances, mudanças estratégicas e muita emoção até o último minuto. O Atlético agora leva uma vantagem mínima para o confronto de volta, enquanto o Vasco buscará reverter o placar jogando em casa. E hoje, pelo Brasileirão, o Criciúma recebe o Atlético Goianiense às 19 horas e no Maracanã o Fluminense enfrenta o Cruzeiro às 21h30. A rodada começa a partir de hoje, a gente vai ter jogo amanhã, sábado, só não vai ter jogo no domingo por conta das eleições. Que o jogo é outro. É verdade. Jogo nas urnas. É isso mesmo. Só? É isso. Tá ótimo. Só falando do jogo entre Vasco e Atlético, no futebol tem uma máxima chamada lei do ex, né? O ex-jogador, normalmente, ele sai do time, vai, no caso o Paulinho, ele foi revelado pelo Vasco, um grande jogador, foi para fora do Brasil, voltou e hoje joga no Atlético. E quem fez o gol do Atlético ontem? O Paulinho, é a chamada lei do ex. O pessoal que escala o Cartola, inclusive, sabe quando vai jogar um time e tem um ex-jogador naquele time, escala aquele, porque não dá para... As forças do universo contribuem para que ele seja o autor do gol. É impressionante isso, sempre acontece. É só para ser de propósito. É verdade. E o Brasil está nas finais do futsal também. Olha, que bom! Vai jogar... Hoje o jogo do que vai sair, o adversário do Brasil, entre Argentina e França, acontece hoje, e no domingo... né? Eu acho que é no Uzbequistão, eu acho que está sendo o campeonato mundial de futsal. O Brasil vai enfrentar o vencedor de Argentina e França. O Brasil ganhou de 3-2 de virada da Ucrânia e está na final do campeonato, jogando muita bola. Olha, Diego, que bom torcer pro Brasil, né? Que legal. Assim. Pelo menos no futsal a gente tem esse gostinho, né? Agora, futsal não tem nas Olimpíadas, né? Deveria ter, é uma pena, né? Deveria ter, afinal de contas tem muito, bem difundido no mundo todo, né? Espanha, Ucrânia, Irã tem um grande time, Marrocos tem um grande time, França, enfim. Seria Argentina. Mais uma medalha de ouro aí. Eu tenho certeza. Pelo menos chegaria às finais, pode ter certeza. 6h17. E aí, palmeirense? O Palmeiras fica perto do retorno de Estevão. Estevão calçou chuteiras, foi a campo e começou a transição entre a parte física e técnica do Palmeiras. Fora do time há 2 rodadas por uma lesão na coxa esquerda, o meio-atacante está perto de retornar aos jogos. Apesar da boa evolução, o camisa 41 tem chances remotas de jogar contra o Bragantino no sábado pelo Brasileirão. O clube aguarda sua resposta nos trabalhos dessa semana para avaliar se ele poderá ser relacionado, mas a tendência é de que isso não aconteça. Caso ele fique de fora, de fato de fora, né, o retorno fica para o jogo contra o Juventude, previsto para o dia 20 de outubro. O intervalo se dá pela pausa do Brasileirão durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. A lesão, inclusive, tirou Estevão dos jogos da seleção brasileira contra Chile e Peru nos dias 10 e 15 de outubro. O jogador do Palmeiras havia sido convocado para as 2 rodadas anteriores. A volta do garoto de 17 anos é muito esperada, já que se tornou a grande peça ofensiva no time de Abel Ferreira. Ele tem 11 gols e 8 assistências em 37 jogos na temporada. Estevão puxa a lista de jogadores que se aproximam do retorno nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Marcelo Lomba e Mike já começaram a transição na semana passada e têm chances de serem relacionados na próxima rodada. Marcos Rocha começou a fase de transição junto de Estevão e também depende da evolução nos treinos para definir se volta contra o Bragantino ou diante do Juventude. Os outros 2 jogadores no departamento médico são Bruno Rodrigues e Piquerez, ambos em recuperação de cirurgia no joelho. O atacante só deve jogar em 2025 e o lateral esquerdo corria este risco, mas crescem as chances de sua volta ainda este ano. O uruguaio também calçou chuteiras e foi a campo, mas ainda há parte do elenco. De acordo com o Palmeiras, Piquerez avançou no seu tratamento e fez trabalhos com a equipe de fisioterapia. 6h19, São Paulo estuda fazer pré-temporada de 2025 no exterior. O São Paulo pode fazer a parte da pré-temporada de 2025 no exterior. O clube tem convites para disputar torneios amistosos em janeiro e ainda analisa as opções. Uma possibilidade é treinar nos Estados Unidos e participar de uma competição nos moldes do torneio da Flórida,
que disputou e venceu em 2017. A classificação para a Conmebol Libertadores do ano que vem pode interferir nessa decisão caso São Paulo conquiste uma vaga para as fases preliminares do torneio. A segunda fase, onde entram clubes brasileiros, está marcada para começar 19 de fevereiro. Atualmente o São Paulo é o 5º colocado no Brasileiro, com 47 pontos. Os 4 primeiros vão direto para a fase de grupos da Libertadores, que começa em abril. O 5º e 6º jogam a partir da segunda fase. Há ainda uma terceira fase, ambas em mata-mata, antes dos grupos. O São Paulo disputou o torneio da Flórida de 2017 e enfrentou o River Plate na semifinal, avançando para a decisão nos pênaltis após empatar sem gols. Foi a estreia de Rogério Ceni como treinador. A final foi contra o Corinthians e mais uma vez o tricolor venceu nos pênaltis, ficando com a taça. 6h20 agora, 6 horas e 20 minutos, hoje é quinta-feira. Você está com o primeiro jornal, nós vamos ao primeiro intervalo comercial, já nós voltamos. A sua cidade no primeiro jornal. 6 horas e 24 minutos, incêndios em Botucatu. Fogo atinge área ao lado de residencial no Lava Pés e consome área de santuário animal na fazenda Edgárdia. Na tarde da quarta-feira, dia 2 de outubro, Botucatu voltou a enfrentar preocupantes focos de incêndio em diferentes regiões da cidade. No bairro Lava Pés, chamas em uma área verde se espalharam rapidamente, obrigando a interrupção das aulas em uma escola próxima. As crianças foram evacuadas no meio da tarde como medida de segurança. A área atingida fica ao lado de um condomínio de apartamentos em frente da garagem municipal. Simultaneamente, um novo incêndio atingiu uma extensa área de mata na fazenda Edgárdia, propriedade da Unesp, e considerado um santuário de animais selvagens. O local é crucial para a preservação de fauna e flora regionais e o avanço do fogo coloca em risco diversas espécies. As altas temperaturas, o tempo seco e os ventos fortes têm contribuído significativamente para a propagação das chamas. O comandante do Corpo de Bombeiros de Botucatu, Tenente Aires, forneceu mais detalhes ao primeiro jornal sobre o ocorrido. Então, esse incêndio aí, quem acompanhou foi o próprio capitão aqui do posto, capitão Winkler, né? A gente dividiu as equipes aqui do bombeiro. Então, uma boa parte foi para esse incêndio. Eu fiquei lá na fazenda Lajeado com o helicóptero do Águia, de Sorocaba, tá bom? Combatendo o incêndio lá no morro. Mas desse incêndio aí, acho que foi uma parte de canavial que queimou, e aí ele atingiu a garagem aí do residencial, consumiu o toldo, né, da garagem e uma motocicleta. A gente não teve vítimas, tá? Mas foi um incêndio de grandes proporções. Então atuaram aí Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e brigadistas da empresa Caio. Nos apoiaram aí também. Inclusive, no incêndio, a fazenda Edgárdia, que teve a presença do helicóptero Águia da polícia, né? Com água e tudo mais, auxiliando. Estava difícil, até ontem, começo da noite, ainda não tinha sido debelado, ainda tinha chamas. Incêndio criminoso, e parece que a Polícia Civil já conseguiu identificar quem é que jogou uma bituca de cigarro. Sim. Né? Independente, olha, é um incêndio a mando de alguém. Não, é criminoso também se você passa com o seu carro e joga uma bituca de cigarro no acostamento. Tempo seco e tudo mais, você também está cometendo um crime. Né? E parece que a Polícia Civil conseguiu identificar e parece que o cidadão aí, a pessoa foi presa. Sim. A gente vai ter mais detalhes talvez amanhã aqui no primeiro jornal. Mas tá terrível isso, a gente torce para que chova, e chova uma chuva mansa, mas que chova constantemente. E a gente não tem perspectiva que isso aconteça. Pelo menos para ajudar nisso, né? Seria ótimo. Porque, gente, quantas vezes a gente falou sobre o mesmo assunto aqui em 6 meses quase de jornal, né? Diretamente. E a grande imprensa, o Brasil está queimando. O Brasil está queimando. E o que vai fazer? Nós tivemos aqui uma especialista em combate a incêndios, a doutora Mônica, essa semana falando. Gente, e o que fazer? Consciência das pessoas, maldade, ato criminoso, tudo isso somado a tempo seco, falta de chuva, tudo isso. Então, aquela história, cada um tem que fazer a sua parte. A gente informar, a gente conscientizar as pessoas do que não deve fazer, que é crime e tudo mais, né? E as pessoas também contribuírem no seu dia a dia, não queimar. Quem que queima lixo, né, gente? Eu nunca vi essa coisa. Queima lixo, parar com tudo isso, tá? Porque não é para isso, tá? O Brasil, infelizmente, está em chamas. É verdade. 6h28.
37ª edição dos Jogos Estudantis em Botucatu. De agosto a outubro, Botucatu está realizando a 37ª edição dos Jogos Estudantis da categoria B, voltados para alunos nascidos entre 2010 e 2013. As modalidades em disputa incluem atletismo, basquetebol, futsal, handball, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez, todas nas categorias masculina e feminina. As competições já começaram e entre a semana passada e esta, após a definição dos campeões de atletismo, basquete, handball e voleibol, o Colégio Santa Marcelina se destaca na liderança com 59 pontos. Em segundo lugar está o Colégio Ângulo com 52, enquanto o Colégio La Salle e a Escola Aitiara estão empatados em terceiro com 37 pontos cada. Ainda estão por ser definidos os campeões das modalidades de futsal, xadrez, vôlei de praia, damas e tênis de mesa. Esse tipo de competição mexe com a gente, né? É legal, na época de estudante, né? Era muito legal esse tipo de competição, né? Você acaba se destacando no esporte que você mais gosta e mexe com toda a cidade, né? Quem tá na escola torcendo ali pelos atletas é muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E tem aquela história, né? Aí eu não jogo vôlei, eu não jogo basquete, mas eu sou bom de xadrez, eu sou bom de dama, né? Então vai representar a escola. Bacana mesmo. Eu acho muito legal também. 6h29. Atletas do SESI São Paulo vão ao Mundial Sub-21 em Duxambe. Entre os dias 2 e 6 de outubro, 3 atletas do SESI representarão o Brasil no Campeonato Mundial Sub-21 em Duxambe, Tajiquistão, hein? Olha, gente. Michel Augusto, o nosso judoca, menos 60 quilos, Luan Almeida, menos 81 quilos e Eduarda Bastos, menos 63. Michel, Luan e Eduarda já mostraram grande dedicação e evolução em suas trajetórias nos tatames. Esses judocas conquistaram suas vagas por meio de muito esforço e técnica e agora terão a oportunidade de competir com os melhores do mundo. O SESI São Paulo tem se dedicado ao fomento ao esporte de alto rendimento, formando atletas preparados para as maiores competições globais. O CAT, SESI Botucatu, está com vagas abertas para o SESI Esporte. Estão disponíveis aulas gratuitas de vôlei, natação, judô e futebol para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Para se inscrever, basta entrar no link da bio no Instagram, @sesisp.botucatu, procurar a turma desejada e fazer a inscrição online. Depois é necessário ir até a Secretaria Única e completar seu cadastro. Gente, isso é muito legal e assim, o destaque que o SESI dá, a importância que dá, e muita gente quer estudar no SESI justamente por causa desse acompanhamento, dessa retaguarda esportiva que o SESI oferece. Né? E o mais legal é que o SESI Judô está localizado aqui no SESI de Botucatu. Aqui no SESI Botucatu, gente. Temos atletas impressionantes, né? O Michel foi até as Olimpíadas. E eu obtive algumas informações com o SESI mesmo. As competições já se iniciaram, né? Ontem o Michel disputou e ele venceu 2 lutas, acabou perdendo a terceira, não teve um bom desempenho em termos de medalhas, acabou ficando aí nas 8º. Entendi. Mas as competições estão continuando, tem outros atletas também, e até domingo a gente vai ter resultados. A gente torce aí por uma medalha dos atletas de Botucatu. Com certeza, a gente citou 3 aqui, mas no futuro bem próximo a gente vai citar outros nomes, porque é aquela história, né? Existe retaguarda, existe um preparo melhor que o SESI oferece, né? E é por isso que a concorrência para quem quer estudar no SESI. E o Brasil é o país do judô também, né? O país do judô. E diga a Geo Neto que esteve aqui. 6h31. Biblioteca da Unesp de Botucatu celebra a Semana Nacional do Livro. De 22 a 24 de outubro, a Biblioteca do Campus da Unesp em Botucatu promoverá série de atividades em celebração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Instituída em 1980 pelo Decreto-Lei número 84.631, essa semana é um momento importante para as bibliotecas brasileiras, culminando no Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro. Na Unesp, a programação será uma excelente oportunidade para integrar alunos, servidores e a comunidade em torno dos livros e das artes. As atividades começarão no dia 22 de outubro, das 12 às 14 horas, com um animado karaokê na Praça da Biblioteca, acompanhado de pipoca e sorteio de brindes. No dia 23 às 12h30, também na praça, será realizado o lançamento do livro Primeiro Concurso Literário de Poesias da Biblioteca 2023, além da premiação do 2º Concurso Literário de Poesia,
com a participação da Academia Botucatuense de Letras. No dia 24, às 14 horas, no mezanino da biblioteca, ocorrerá o lançamento do livro A Biblioteca em 60 anos de história, entre páginas, risos e sonhos. A Biblioteca da Unesp em Botucatu conta com um acervo de 17.414 títulos e 36.894 exemplares, oferecendo uma vasta gama de recursos que apoiam as atividades de ensino, pesquisa e extensão das faculdades de Medicina de Botucatu, Medicina Veterinária e Zootecnia, Instituto de Biociências e Faculdade de Ciências Agronômicas. Entre os principais serviços oferecidos estão o empréstimo e devolução de materiais, comutação bibliográfica, elaboração de fichas catalográficas, revisão de referências bibliográficas, reserva de espaços e acesso a programas de treinamento em comunicação científica. Para mais informações, entre em contato diretamente com a biblioteca ou com a Luciana Pisani, pelo telefone 14 3880 3020 ou pelo e-mail luciana.pisani@unesp.br. Prever FM 6h34 tem inscrições abertas para o programa de estágio do Grupo Caio 2025. Estão abertas as inscrições para o programa de estágio do Grupo Caio, que podem ser realizadas do 1º a 20 de outubro pela página de Carreiras. Nesta edição do programa, o processo seletivo será realizado de forma hídrica, com etapas online e presenciais. É uma oportunidade para estudantes que têm o objetivo de aprimorar suas competências técnicas e comportamentais em um grupo que é referência nos segmentos em que atua. Dalton Vieira, diretor do Gentien Amp, gestão do Grupo Caio, ressalta: o programa de estágio do Grupo Caio oferece aos estudantes a oportunidade de complementarem sua formação acadêmica em uma indústria que há quase 8 décadas é referência em inovação e soluções em transportes. O programa proporciona a experiência prática, aperfeiçoamento técnico e cultural e também a vivência em um ambiente de trabalho motivador e repleto de desafios, promovendo o desenvolvimento profissional e pessoal dos participantes. Assim como no ano passado, para o processo seletivo do programa de estágio de 2025, os universitários poderão se inscrever em mais de uma empresa do grupo. Inês Darós, gestora de recrutamento e treinamento do Departamento de Gente e Gestão do Grupo Caio, explicou que um estudante de engenharia pode se candidatar a vagas relacionadas à sua formação na empresa Caio Botucatu, Caio Barra Bonita, Fiberbrus, Embrasp e Tecglass. Ela ressaltou a importância de os candidatos pesquisarem sobre as empresas antes de manifestar interesse nas vagas, uma vez que cada uma delas possui particularidades, embora todas compartilhem a mesma cultura do grupo. As vagas são destinadas a estudantes que estão cursando o último ou penúltimo ano de graduação de cursos como administração, contabilidade, serviço social, design do produto, recursos humanos, psicologia, comunicação social, jornalismo, relações públicas, engenharia, automação, computação, elétrica, mecatrônica, mecânica, produção química, logística e sistema de informação. O programa está previsto para iniciar em fevereiro de 2025 e terá duração de 11 meses. Durante esse período, os jovens profissionais participarão da Jornada do Conhecimento, onde receberão treinamentos técnicos e comportamentais, além de avaliações periódicas para acompanhar a sua evolução profissional, sob a orientação de um comitê multidisciplinar. Para participar é necessário residir em Botucatu, Barra Bonita ou cidades próximas, dependendo da empresa em que atuará, durante o período de estágio e ter disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. Além de estágio remunerado, o programa também oferece benefícios como auxílio transporte, almoço em refeitório das empresas e ambulatório médico. Informações podem ser obtidas no site caio.com.br, nas redes sociais, @caioindustria... Induscar. Vamos repetir então. Na rede social, @caioinduscaroficial. 6h37. Qual a agenda para o fim de semana? O Primeiro Jornal te dá boas dicas. E tem agenda cultural, mas ela tá mais curtinha esse final de semana, viu, Márcio? Será, hein? Acho que é por causa do final de semana de eleição, né? Será? Dá uma diminuída aí nos eventos culturais da cidade. Esse final de semana a agenda é mais curtinha. Na noite de sexta tem o espetáculo Pai, com Fulvio Stefanini, às 20h30 no Teatro Municipal. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Hot ou pelo site Mega Bilheteria. Mais informações pelo WhatsApp 1499-833-6199. No sábado, a Musitur leva o Chorinho com o trio Corta Jaca para Pinacoteca, na Rua General Teles 1040, às 15 horas.
No domingo, dia da eleição, às 10 horas, é a vez de MPB com Nath Martins no Mercado Municipal na Rangel Pestana, sem número. Será que vai ter mesmo no domingo, dia da eleição? Pior que vai, hein? Mas eu acho que dá pra ir votar e dá pra ir acompanhar também às 10 horas lá. Eu acho que dá sim. Dá pra conciliar. Eu acho que sim. E o que mais vai ter no domingo de eleição? Aqui na Prevera FM? O que mais? Posso pensar? Não, o que mais? Vai ter a cobertura já a partir das 7h50. Não sei quem que vai estar aqui no estúdio. 7h50 vai estar falando a respeito de eleições, dando as informações, né? Nós estaremos pelas ruas, nos locais de votação, pegando depoimento de pessoas que já votaram, enfim, para sentir o clima das eleições municipais em Botucatu no próximo domingo. E de tempos em tempos, né, durante a programação até às 20 horas, nós teremos informações com relação não só o que está acontecendo em Botucatu, mas também na região, na cidade de São Paulo e no Brasil como um todo. E depois das 17 horas, nós teremos as informações todas das apurações, né? Quem vai ser a nova prefeita, o novo prefeito de Botucatu e quem serão os 11 vereadores eleitos. Acreditamos, né, em conversa até com o Igor do cartório eleitoral, que até às 20 horas tudo esteja já definido. Sim. E saberemos, né, quem serão os novos comandantes de Botucatu a partir de 1º de janeiro de 2025. Então vale a pena um convite a você acompanhar a programação da Prevera FM também no domingo, que você vai ter todas as informações a respeito das eleições no Brasil. Muito bom. E hoje tem debate na Globo, né? O último debate. O debate com os candidatos às prefeituras das principais capitais do Brasil. E eu fico até nervosa com essa história de debate em São Paulo. Viu? Né? A gente vai ficar sabendo amanhã de madrugada o que de fato aconteceu, né? Só dá treta. Que coisa, só né, confusão. Gente? Mas é aquela história, né? É nessa hora que o eleitor tem que saber definir quem é quem, né? Quem é que gosta de aparecer, quem é que gosta de lacrar, quem é que gosta de violência, quem é que gosta de instigar a violência e tudo mais. Agora, independente de candidato, quais as propostas, de fato, né? Afinal de contas, é a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América. Então, vamos, sei lá, eu não vou acompanhar até por causa do horário, né? Mas as pessoas que acompanharem o debate, os paulistanos, né? É que saibam realmente escolher, porque os 3 candidatos estão empatados, Ricardo Nunes, o Boulos e o Pablo Marçal. Os 3 estão empatados tecnicamente e tudo pode acontecer, porque afinal de contas, apenas 2 irão para o segundo turno, né? Mas é o último debate da Globo e a Globo deve ter se preparado, né? Tirado objetos, carregado bancos, soldado as cadeiras, enfim, né? Para não nada acontecer. Vai ter inclusive um detector de metais, é verdade. Olha que ponto nós chegamos, para evitar qualquer surpresa desnecessária. Eu né? acho que a que pontos nós chegamos, mas eu acho que é um mal necessário, né? Melhor prevenir. A gente fala constantemente aqui que o Brasil, nos últimos anos, está imperando um índice muito grande de violência, em todos os sentidos, né? Da pessoa querer definir tudo, né? Resolver tudo na violência, na agressão, uso de arma de fogo em todo lugar. Infelizmente, nós temos essa presença. E as pessoas não têm paciência para nada, né? 6h41, vamos ao intervalo comercial na sua manhã de quinta-feira. Quem está levando o filho para a escola é horário agora, né? Então, no banco de trás ou não, né? Dependendo da idade, né? Já está no banco da frente com cinto. E ouvindo a Prevera FM. Eu lembro de um garoto há meses atrás, quando a gente entrevistava a respeito de OVNIs, discos voadores, que ele falou pro pai, eu queria ter ouvido até o final a matéria. E aí nós mandamos o link da matéria, porque chegou a hora dele descer para ir para a aula, né? Olha só. Um abraço a você que está trabalhando também, você que está pelas ruas da cidade, o tempo está ventando, pode ser que, né? Mas você está correndo, está na academia. Um bom dia a você e já já nós voltamos. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Em 6h44, voltamos com o Primeiro Jornal e você pode acompanhar a gente também pelo site ao vivo, né? preverafm.com.br. Você com som e imagem das nossas entrevistas, dos apresentadores, enfim, você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo pelo site da Prevera FM. E se de repente perder ao vivo, não tem problema, porque pode assistir depois no YouTube. Muito bom, então não tem como escapar. E lembrando que a nossa temperatura ainda no centro da cidade, né? No centro da cidade, aqui no norte, na região norte da cidade, da Major Mateus, exatamente nesse instante, 19 graus. 19 graus então, mas a tendência é que a gente tenha
Mais ou menos essa temperatura, a Juliana já falou, né? Hoje vai estar mais fresquinho. Vai estar mais fresquinho no decorrer do dia. 6h45. Unidades do Ministério Público do Interior de São Paulo fazem plantão no fim de semana de eleições para atender denúncias de assédio eleitoral no trabalho. Todas as unidades do Ministério Público do Trabalho no interior de São Paulo ficarão abertas neste sábado, dia 5 e domingo, dia 6, para atender denúncias de assédio eleitoral no trabalho. No sábado, o plantão será das 9 às 16 horas e no domingo, das 8 às 17 horas. O assédio eleitoral é uma intimidação que o empregador faz com o trabalhador que está vinculado a ele, de modo que usa a posição dele como chefe para mudar a intenção de voto do funcionário. Como exemplos de intimidações estão as ameaças de demissões, incentivos financeiros e até promoções caso eles votem em determinado candidato. As empresas que cometem esse tipo de crime podem ser processadas na Justiça do Trabalho e obrigadas a pagar indenizações por danos morais individuais e coletivos, dependendo do porte. Prever FM 6h46 e Fundação Florestal reabre unidades de conservação que estavam fechadas devido a riscos de incêndios. A Fundação Florestal do Estado de São Paulo anunciou a reabertura de 69 unidades de conservação em todo o interior do estado, incluindo 26 localizadas nas regiões de Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto. Entre as unidades reabertas está a Floresta Estadual de Botucatu, que abriga remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado. Esta unidade de conservação está situada na bacia hidrográfica do Rio Pardo. As unidades são administradas pela Fundação Florestal e estavam fechadas desde o dia 1º de setembro para priorizar a prevenção e combate a incêndios durante esse período crítico de seca. A decisão foi tomada após uma reunião do Gabinete de Crise do governo e baseia-se nas condições climáticas previstas para os próximos dias e no grau de risco de incêndios florestais. Outras 13 unidades de conservação permanecerão fechadas pelo menos até 12 de outubro, entre elas a EEX Bauru. São parques localizados em áreas sem chuva e com focos de incêndio no entorno que exigem ainda dedicação intensiva para evitar queimadas. Segundo o governo de São Paulo, as condições climáticas de risco e a incidência de incêndios não são monitoradas permanentemente por meio da Operação São Paulo Sem Fogo. A mobilização envolve aeronaves, uma força-tarefa de 15 mil pessoas e 2 mil veículos para pronta resposta, assim como o uso de satélites e drones com imagens térmicas. No site da Fundação Florestal tem a lista completa da reabertura das unidades de conservação localizadas na região metropolitana e também no interior de São Paulo. Prever FM 6h47. Primeiro Jornal. Prever FM. Israel ataca o centro da capital do Líbano pela primeira vez em 18 anos. Pelo menos 6 pessoas foram mortas nessa quinta-feira, dia 3, na madrugada, né? No horário local, no centro de Beirute, depois que o exército israelense disse que conduziu um ataque preciso. O ataque aéreo atingiu um prédio que abrigava a Autoridade Islâmica de Saúde afiliada ao Hezbollah, disse um morador do bairro à CNN. A autoridade tinha um escritório em um andar do prédio no centro da capital do Líbano. Ataques israelenses também foram relatados na Síria, que deixaram 3 pessoas mortas, e em Gaza, onde 8 morreram. Enquanto Israel insiste que a operação terrestre limitada e localizada que lançou no Líbano na terça-feira, dia 1º, não equivale a uma grande incursão, a situação no local parece sugerir que está se preparando para a possibilidade de expandir sua presença na região. O exército do Líbano disse nessa quarta-feira, dia 2, que uma força militar israelense violou a fronteira, chegando a 400 metros em território libanês antes de se retirar. As forças de defesa de Israel enviaram ordens de retirada para 51 vilas no sul do Líbano, instruindo os moradores a se mudarem para o norte. A área sob ordens das IDF representa 1/4 de todo o território libanês, com seus habitantes sendo empurrados para mais de 48 quilômetros ao norte de suas casas. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Herzi Halevi, enviou uma mensagem sobre um possível ataque retaliatório ao Irã, alertando que Israel tem os meios para atacar qualquer alvo no Oriente Médio. A IDF também anunciou a morte de 8 soldados israelenses em combate no Líbano nesta quarta-feira, dia 2. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu enviou condolências às famílias dos soldados. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, declarou o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, persona não grata em Israel,
efetivamente impedindo-o de entrar no país. A decisão segue uma série de declarações de Guterres que, de acordo com o Katz, refletem um preconceito contínuo contra Israel desde o início do conflito. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian disse que, embora o Irã não busque guerra, ele dará uma resposta mais forte se Israel retaliar após o ataque com mísseis do Irã na terça-feira. E ele continua dizendo que não tivemos escolha a não ser responder. Se Israel quiser reagir, teremos uma resposta mais forte. Os países que ajudam a bloquear mísseis visando Israel serão responsáveis, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã. A Jordânia, um aliado dos Estados Unidos, ajudou a interceptar projéteis disparados do Irã em direção a Israel na terça-feira. Os Estados Unidos e o Reino Unido também estavam envolvidos na defesa de Israel. Separadamente, o enviado iraniano à ONU disse nesta quarta-feira que o ataque com mísseis do Irã a Israel foi uma resposta necessária e proporcional aos atos agressivos de Israel no Oriente Médio nos últimos meses. E a gente vai ter ao longo do dia, com certeza, mais atividades envolvendo essa guerra, que realmente é uma guerra, o desespero dos libaneses, né? E hoje deve chegar já o avião, não se sabe como será feita a logística do avião da FAB para levar brasileiros que residam no Líbano e que queiram voltar para o país. Já saiu o primeiro avião daqui do Brasil em direção para lá, acho que ia chegar nessa madrugada mesmo. Aí que tá, mas vai levar o primeiro avião tipo 230 pessoas, né? Num contingente de aproximadamente 3 mil pessoas que querem voltar ao Brasil. E fico imaginando aquela história, né? Eu me cadastrei, eu quero voltar ao Brasil, o avião que não chega, chegou o primeiro, mas eu não estou na lista. Eu imagino o desespero dessas pessoas vivenciando esse tipo de situação, gente. Né? É terrível, você imagina, né? A gente fica às vezes aflito com uma situação no seu dia a dia. Você imagina uma pessoa falando assim, eu quero voltar para o meu país de origem, ou país de origem dos meus pais, enfim, eu quero sair daqui, desse inferno que eu estou vivendo. E o avião não chega, e meu nome não está na lista. Tem que continuar esperando. Torcendo para que não exista uma incursão de Israel sobre o Líbano, enfim. É terrível a situação que o mundo está vivendo em várias partes, e o Oriente Médio agora é a bola da vez, né? Eu não consigo nem imaginar essa situação. 6h52, X informa ao STF que vai pagar as multas determinadas e Moraes reitera a ordem ao Banco Central para desbloquear as contas. A rede social X informou na terça-feira, dia 1º, ao Supremo Tribunal Federal que efetuará o pagamento das multas impostas pela Corte. A empresa destacou que os valores serão pagos com recursos próprios, advindos do exterior, sem a necessidade de manifestação da Starlink. A X, no Brasil, se comprometeu a quitar as seguintes penalidades. Multa de R$18.300.000 com recursos próprios. Multa de R$10 milhões também com recursos próprios. Multa de R$300 mil imposta à representante legal da empresa, Raquel de Oliveira Villanova Conceição, com recursos da própria X Brasil. Diante da manifestação da empresa, o ministro Alexandre de Moraes reiterou sua ordem ao Banco Central para o desbloqueio das contas, permitindo o prosseguimento das operações financeiras da X Brasil. Mas será que já pagou? Porque, não, eu vou pagar, hein? Olha, pode ficar tranquilo que eu vou pagar. Olha, não me coloque na lista de mal pagador, eu vou pagar. Mas será que pagou? Que já começou? Então, vai desbloquear e se não pagou? Bloqueia de novo? Então. Eu acho que espera pagar primeiro, depois... Eu acho que é o certo. O histórico da X no Brasil não dá para confiar. É verdade. Eu concordo com você. Primeiro paga-se, depois desbloqueia. É a ordem natural das coisas, né? No mundo é assim, não é? Com certeza. 6h53, governo planeja oferecer tratamento para compulsão em jogos aos beneficiários do Bolsa Família. As medidas de assistência às famílias prejudicadas pelo vício estão sendo articuladas pelos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo apurou a CNN, a ideia é que os casos sejam atendidos, diagnosticados e acompanhados pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema Único de Assistência Social. O último responsável pelos atendimentos em unidades do CRAS e CREAS em todo o país. Na última semana, o presidente Lula acionou ministros e pediu providências para coibir o uso de benefícios sociais em sites de apostas online, as chamadas bets. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou que vai banir determinadas formas de pagamento para as empresas, como cartões do Bolsa Família e de crédito. Para integrantes do governo, a preocupação é maior com as famílias que tiveram a renda afetada pelos gastos com apostas
e, consequentemente, comprometerem o próprio abastecimento alimentar. Nesses casos, a pasta estuda o envio de cestas básicas e a mudança da titularidade do cartão do programa social. A expectativa é que a lista completa de ações seja apresentada ao presidente Lula hoje. Questionado sobre as propostas, o ministro Wellington Dias afirmou que tudo ainda está em estudo e a situação é preocupante. O problema é bem mais grave e não podemos demonizar o público do Bolsa Família. São 52 milhões de brasileiros com mais de 18 anos que jogam. Ainda buscamos informações sobre crianças e adolescentes, afirmou o ministro. Gente, é uma situação terrível essa, né? Inclusive, quando a gente ontem deu... eu vi a notícia de que tem criança dentro das escolas jogando tigrinho, viu? Que coisa impressionante, né? Então é aquilo que a gente já falou diversas vezes aqui. O governo tem que dar um jeito de bloquear tudo isso, né? Tem as bets que estão certinhas, estão cadastradas, pagaram as taxas, enfim. Mas tudo isso leva à doença chamada compulsão. Sim. Né? A compulsividade que você tem de jogar. E a pessoa que menos tem renda, né, é a pessoa que tem mais vontade de mudar de vida e de ganhar. É a mais fácil de ser iludida. É isso que eu ia falar, se ilude com ganhos altos e a expectativa de mudança de vida repentina. Não, e a gente dá a notícia agora que o Bolsa Família, o auxílio Bolsa Família, está comprometido. Bolsa Família para comprar alimento, principalmente. E praticamente todo sendo usado para jogo. Então tem que se achar um jeito, um meio de bloquear esse tipo de... Se não for para alimentação, não vai ser usado. Não vai ser usado, porque quem sofre é a família. De repente fala, eu vou jogando com o Bolsa Família. Gente, e a gente deu a notícia aqui há alguns dias, 3 bilhões de reais foram usados de Bolsa Família para site de apostas. Não, e o mesmo com o cartão de crédito. Eu acho que é uma boa iniciativa bloquear também, porque as pessoas acabam se endividando, chegando a um limite impossível dela pagar depois e... Terrível isso, gente. Bom, são 6h56, nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós temos o último dia do horário político gratuito e às 7h10 nós voltamos com a sequência do Primeiro Jornal. O que é real está no Primeiro Jornal. Prever FM. 7h10, voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM e em meio a queimadas. Ministros de Meio Ambiente do G20 se reúnem nesta quinta. Acontece hoje, no Rio de Janeiro, a reunião ministerial do Grupo de Sustentabilidade Ambiental e Climática do G20. As autoridades irão se encontrar no Museu do Amanhã para elaborar um documento com diretrizes a serem encaminhadas aos chefes de Estado e de governo na cúpula da presidência em novembro. O evento acontece em meio à crise das queimadas que se espalharam pelo país e atingiram patamares altíssimos. De janeiro a setembro foram registrados mais de 210 mil focos de incêndio em todo o território nacional. Quase o dobro do detectado no mesmo período de 2023, que foram 111 mil focos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, está na capital fluminense e vem participando de outros eventos ao longo da semana. Ela vai discutir na abertura da reunião, na manhã de hoje, e o acordo deve ser divulgado no final da tarde. Confirmaram presença ministros e vice-ministros da pasta ambiental de 17 países, entre membros do bloco e nações convidadas, além de representantes de 3 organizações internacionais vinculadas à Organização das Nações Unidas. A reunião ministerial é precedida por discussões de um corpo técnico do G20, que vem trabalhando no texto do documento final ao longo do ano. O grupo de trabalho tem 4 eixos temáticos, definidos como prioritários pela presidência brasileira do bloco: adaptação a eventos climáticos extremos, pagamento por serviços ambientais, oceanos e resíduos e economia circular. Na pauta da adaptação climática, as discussões têm girado em torno de forte necessidade do aumento do financiamento, principalmente para nações mais vulneráveis, segundo um dos integrantes do grupo de trabalho. O quadro brasileiro atual, com recordes de queimadas e após enchentes devastadoras que atingiram o Rio Grande do Sul, tem sido usado pelo país para destacar a urgência de medidas para diminuir esses impactos. Não apenas no G20, mas também em outros fóruns globais que tratam deste assunto, a adaptação costuma ser uma das frentes mais desafiadoras. Fenômenos climáticos extremos também impactam de forma desproporcional países em desenvolvimento, que, em geral, têm poucos recursos e emitem menos gases de efeito estufa do que os países ricos. O governo Lula pretende lançar até a COP30, a cúpula do clima da ONU de 2025, que ocorrerá em Belém,
um fundo global para a conservação de florestas. A ideia é mobilizar recursos para remunerar países emergentes por iniciativas que protejam suas florestas tropicais. Mas eu acho que com tudo que está se falando, eu acho que a gente não poderia ter sido pego de surpresa. Ah, sim. Né? A gente tinha que ter tido pesquisas, né, do que poderia acontecer. A parte criminosa de tudo isso também tem que ser levado em conta, mas assim, hoje se consegue prever o que vai acontecer no clima com grande antecedência. E de repente esperamos, e agora aqui no final no começo de outubro, que nós estamos fazendo uma reunião para definir o que nós vamos fazer e entregar até novembro, para definir o que vai ser feito em 2025. Sendo que ontem nós demos dados alarmantes, até com a participação do Felipe Amorim aqui, o biólogo. Ribeirão Preto, 58% do território de Ribeirão foi queimado. Sim. Gente, como é que fica uma coisa dessa, sabe? Então faltam recursos, faltam homens. Aqui o grupamento do Corpo de Bombeiros aqui também é deficitário. Como disse o Tenente Aires, o pessoal da administração está ajudando. Tem que ajudar, porque é muito pouco efetivo, né? Tem que melhorar o efetivo. Atenção, candidatas e candidatos a prefeito aqui tem que realmente se empenhar no sentido de melhorar o efetivo do Corpo de Bombeiros aqui, né? Que as brigadas de incêndio, ontem o que aconteceu lá na Fazenda Edgardia, na Fazenda Lajeado também, uma dificuldade, a presença do Águia vindo de Sorocaba com água e tudo mais, o carro para combate a incêndio que a FCA tem também, foi colocado em funcionamento, mas brigadistas e tudo mais, quer dizer, nunca é suficiente o efetivo que se tem, porque não se previa que isso tivesse a dimensão que está tendo. Exatamente. Tá? Só que agora, a gente não pode ser pego de surpresa. Eu acho que nós temos condições de fazer e fazer bem feito. Só que não pode deixar para amanhã, né? Não, claro. O problema é hoje. 7h14. Crise hídrica se agrava e a decisão sobre o horário de verão será após o primeiro turno das eleições. A crise hídrica se agravou e levou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a declarar situação crítica no Rio Xingu, o que pode acabar paralisando a usina hidrelétrica de Belo Monte. O cenário piora e o governo já teme ser obrigado a acionar mais termoelétricas de custo mais caro. Enquanto isso, a decisão sobre a volta do horário de verão no país continua, né? Segundo apurou o blog de Valdo Cruz, da Globo News, se a decisão do presidente Lula for volta do horário de verão, o que é uma tendência, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já avisou à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, que ele será adotado apenas depois do segundo turno das eleições municipais. A ministra alertou o governo para o risco de uma mudança de última hora atrapalhar a votação no país. Pelos cálculos do governo, o horário de verão pode gerar uma economia de 400 milhões de reais em energia elétrica neste ano. Mas a sua volta ainda não é totalmente consensual dentro do governo. Assessores presidenciais defendem a análise de outras alternativas antes de uma decisão pela volta do sistema que determina aos brasileiros adiantarem 1 hora o seu relógio em boa parte do país. Em outubro, a ANEEL já determinou o uso da bandeira vermelha de patamar 2, o que encarece ainda mais a conta de luz. O temor do governo é o impacto na inflação e no bolso das famílias, mas, por outro lado, a equipe do Ministério de Minas e Energia garante que não há risco de faltar energia. O que pode acontecer é uma energia mais cara neste final de ano. E a dificuldade, né? Você chega em casa, se você não ligar o ar-condicionado ou o ventilador, né? E aí fica difícil, todo mundo chegando ao mesmo tempo, às 18 horas, tomar banho. Principalmente quem trabalha fora o dia inteiro, a casa fica fechada, fica um forno. Agora o que a gente comentou ontem, né? Você vai chegar para tomar banho às 18, 18h30, você vai tomar banho quente? Né? Com calor desse? Se bem que o chuveiro desligado, a água tá quente, viu, Márcio? Tem isso também, né? Quer dizer, o simples fato de você ligar o chuveiro, independendo da temperatura, já causa esse acúmulo esse gasto a mais de energia, né? Eu, sinceramente, não tô usando energia para tomar banho ultimamente. O chuveiro tá desligado e eu tô tomando banho quente. Banho quente? Tô tomando banho quente, porque a água sai quente. Entendi, já vem quente. Entendi. Mas é uma situação complicada e vai dar muita polêmica isso depois do segundo turno das eleições municipais, a volta ou não do horário de verão. 7h17. A vacina que protege contra vírus sincicial respiratório chega às clínicas. Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em abril, a vacina contra o vírus sincicial respiratório, o VSR, responsável pelas infecções no trato respiratório como a bronquiolite infantil, começou a chegar nos centros e clínicas particulares do Brasil. Desenvolvida pela Pfizer, a Ambrisvo,
indicada para os dois grupos mais vulneráveis às infecções provocadas pelo VSR, os idosos e os bebês. Para gerar a proteção nos pequenos, o imunizante é aplicado na gestante. No momento, a vacina está disponível apenas na rede privada, mas a Pfizer diz que já solicitou a inclusão do imunizante no Programa Nacional de Imunizações, o PNI, para aplicação nos postos de saúde. O pedido está sob análise do Ministério da Saúde. Nas clínicas particulares, os valores do novo imunizante podem variar de R$ 1.650 a R$ 1.760. O último boletim do Infogripe da Fiocruz apontou que o VSR continua sendo a principal causa de internação e óbito entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos. O VSR é responsável por 75% de todos os casos de bronquiolite, principalmente entre os menores de 2 anos. Nessa faixa etária, a mortalidade em decorrência da infecção é maior. A bronquiolite é uma síndrome respiratória que acomete as vias aéreas. A doença dificulta a chegada do oxigênio nos pulmões. O vírus se multiplica nas células do aparelho respiratório superior. Os sintomas mais comuns nos primeiros dias são febre e coriza. Depois de 4 ou 5 dias, a doença evolui para sintomas nas vias aéreas inferiores, provocando chiado, tosse, cansaço e falta de ar. Na criança, como a via aérea é menor, mais estreita, a passagem de ar prejudicada leva a uma maior quantidade de sintomas, como a tosse que causa desidratação. Em alguns casos, a tosse pode ser tão intensa que é comum ocorrer vômito. O VSR é muito contagioso e é transmitido pelo ar ou pelo toque de objetos contaminados. A melhor forma de prevenção é a lavagem das mãos, uso de álcool em gel e deixar os ambientes ventilados. Não, uma situação complicadíssima, né? Aqui dentro da rádio, né? Vocês duas, inclusive, né? Com problemas respiratórios constantes e tudo mais. Eu tenho vindo rouca praticamente todo dia por causa principalmente da falta de umidade do ar. Não tá fácil. Então você imagina um idoso, uma criança que passa por tudo isso com todas as complicações normais das idades, né? Bom, são 7h19 agora, nós vamos ao intervalo comercial. Já nós voltamos com a entrevista do dia. Será que já chegou? Ainda não? Daqui a pouquinho. Acho que não chegou. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter a entrevista do dia aqui no Primeiro Jornal. Primeiro Jornal, Prever FM. Agora 7h43, voltamos com o Primeiro Jornal. O governo Lula planeja bolsa para universitários nos moldes do pé de meia, diz ministro. O ministro da Educação, Camilo Santana, quer lançar no próximo ano um programa de bolsa para manter estudantes de baixa renda em faculdades e universidades, a exemplos do projeto Pé de Meia, focado no ensino médio. O novo programa abarcaria estudantes de instituições privadas. O ministro falou da ideia ao jornal O Globo. Camilo está em férias desde a última segunda-feira para se dedicar a campanhas políticas no Ceará. O MEC, Ministério da Educação, confirmou o plano por nota, mas não forneceu detalhes. O desenho dessa iniciativa ainda está em fase inicial dentro da pasta, segundo relatos obtidos à reportagem da Folha de São Paulo. O Pé de Meia é um programa criado pelo governo Lula que prevê o pagamento de bolsas mensais a alunos do ensino médio, além de uma poupança que só pode ser retirada ao fim do ano. É a maior bandeira da área de educação e uma das principais do governo. Ainda não está definido se a iniciativa para o ensino superior seguirá o mesmo modelo do lançado para o ensino médio, com bolsas e poupança. Para atender cerca de 4 milhões de alunos do ensino médio, o Pé de Meia tem um custo previsto de 8 bilhões de reais em 2024. O tamanho do orçamento da iniciativa para o ensino superior e o perfil de beneficiários ainda é incerto. O ensino superior brasileiro conta com 9,4 milhões de alunos, 79% em cursos privados, segundo dados de 2022, os mais recentes publicados. Do total, 5,1 milhões estão em cursos presenciais. Além de gerir as universidades federais, que contam com a lei de cotas para abrigar estudantes de baixa renda, o MEC já tem iniciativas para ampliar o acesso ao ensino superior. Para alunos de instituições privadas, há o ProUni, o Programa Universidade para Todos, de bolsas, e o FIES, Financiamento Estudantil, em que o governo paga parte ou toda a mensalidade para os alunos, e eles ficam com uma dívida com o governo. Desde 2015, ainda no governo Dilma Rousseff, o FIES tem sofrido enxugamento após descontrole de gastos com o programa. No ano passado, o primeiro ano do governo Lula, o número de financiamentos foi menor do que o do fim do governo Jair Bolsonaro. 50.360 contratos em 2023 contra 50.914 em 2022. No início do ano, o governo fez uma alteração no FIES e retomou financiamentos de 100% das mensalidades.
Batizada de FIES Social, a medida é voltada para estudantes de baixa renda. O setor de instituições privadas de ensino tem se queixado nos últimos sobre as reduções no FIES. Também é pauta recorrente entre os mantenedores as dificuldades vividas por alunos de baixa renda para, mesmo com bolsas ou financiamentos, se manterem matriculados. No ano passado, o MEC gastou 941 milhões de reais em assistência a estudantes do ensino superior, 88% do orçado. O orçamento para esta rubrica é de 1,2 bilhão de reais e 666 milhões foram pagos, 88% do previsto. As políticas de assistência do MEC atendem 400 mil alunos. Eu acho que tudo que é feito, para beneficiar, para favorecer, para estimular o estudante brasileiro é fundamental, A gente percebe que a dificuldade no FIES, nos últimos anos, ficou dificultoso e o aluno às vezes deixava de estudar, falava, eu não vou conseguir pagar essa dívida, eu não vou conseguir. Enfim, isso tem que ser normalizado, tem que ser acompanhado para evitar qualquer tipo de fraude e tudo mais, mas todo incentivo para o ensino é muito bem-vindo. Com certeza. 7h47. A Americanas dá 10 anos de salário, escola dos filhos e planos de saúde para delatores. 10 anos de salário, mensalidade da educação dos filhos e plano de saúde foi o pacote oferecido pelas Americanas aos 2 executivos que fizeram delação no caso do escândalo da varejista Flávia Carneiro e Marcelo Nunes. O acordo também inclui o pagamento dos honorários do advogado de ambos. Conforme a Folha revelou, o benefício foi mantido em sigilo pela empresa, sem divulgação da ata da reunião do Conselho de Administração que aprovou o pagamento. Os valores começam a ser questionados pela defesa de ex-diretores investigados com pedidos na Justiça para a publicação de detalhes do acordo. Celso Vilardi, advogado do Conselho de Administração e também da empresa, disse à Folha que o fato não foi divulgado porque, nos termos da lei, qualquer colaboração deve permanecer sigilosa até a determinação em contrário do Ministério Público Federal e o nome dos possíveis colaboradores não poderia ser revelado, sendo certo que as delações só foram conhecidas por ocasião da operação efetivada pela Polícia Federal. Procurada pela reportagem, a Americanas não revela o valor da remuneração anual bruta que foi usado como parâmetro para o acordo. Segundo pessoas que acompanharam o processo, o salário anual fixo de Nunes antes da rescisão do contrato de trabalho girava em torno de R$1 milhão fora o bônus. Os valores pagos aos delatores são depositados mensalmente. O pacote de benefícios abrange a mensalidade de instituições de ensino do mesmo padrão frequentado por seus filhos antes da rescisão do contrato, incluindo ensino superior, além da manutenção do plano de saúde estendido para filhos e cônjuges. De acordo com o advogado da varejista, a decisão de firmar o acordo com os delatores foi tomada com base em inúmeros casos do passado aprovados por empresas de grande porte e também porque era necessário reconstituir o balanço da companhia, sem que a própria sobrevivência dela pudesse estar em risco. Formalmente chamado de PIC, Programa de Incentivo à Colaboração, esse tipo de acordo é tratado como uma indenização ao delator. O modelo ficou mais conhecido no Brasil a partir da Lava Jato, sendo apelidado de Bolsa Delação ou salário pós-delação. A prática gerou polêmica desde as primeiras experiências e foi criticada, na época, por acionistas e por defesas, como a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que questionava a credibilidade desses depoimentos de ex-executivos que recebiam repasses milionários. Uma das empresas que fez uso do PIC foi a CCR em 2019, que aprovou um pacote de indenizações para 15 executivos que cooperaram com as investigações no valor total de R$71 milhões. Na ocasião, no entanto, a concessionária havia firmado também acordos de leniência com promotores de São Paulo e com a força-tarefa da Procuradoria da República no Paraná, em que reconheceu ter pago propina para alcançar vantagens em seus negócios e se comprometeu a colaborar com as investigações. No caso das Americanas, por sua vez, não houve acordo de leniência. A questão do pagamento de delatores por empresas chegou a ser levada à discussão em um órgão da Procuradoria-Geral da República na época, sem deliberações. Segundo o Ministério Público Federal, a 5ª Câmara de Combate à Corrupção informa que não existe nenhum normativo sobre o tema. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Americanas não quis comentar o caso. O advogado dos delatores, Davi Tangerino, também não se manifestou. 7h51, acidentes com escorpiões cresceram 15% em 2023 no Brasil. Em 2023, dos 340 mil acidentes registrados com animais peçonhentos no Brasil,
mais de 200 mil foram provocados por escorpiões. O número significa um aumento de 15% em relação ao período anterior. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes com animais peçonhentos são um desafio importante para a saúde pública no país. A rica biodiversidade e o clima tropical criam um ambiente favorável para a existência de serpentes, aranhas, escorpiões e outros animais cujas picadas ou mordidas podem ter consequências graves. Entre as explicações para o crescimento dos casos estão a expansão da ocorrência de espécies bem adaptadas à convivência humana, o avanço desordenado da ocupação humana e as mudanças climáticas. Os escorpiões injetam veneno por um ferrão na ponta da cauda. O acidente com pessoas acontece quando se encosta no animal, geralmente com a mão ou pé. Eles costumam se esconder perto de casas, terrenos abandonados com entulhos, em materiais de construção, embaixo de pedras, matos, lixo, lenha, tijolos e telhas. Nas residências, são comuns nas saídas de esgoto, ralos e caixas de gordura. Procuram locais escuros e se alimentam principalmente de baratas. O Instituto Butantan produz soros antivenenos para picadas de animais peçonhentos. Eles são distribuídos pelo SUS. 600 mil frascos são encaminhados por ano ao Ministério da Saúde, que repassa aos estados após avaliação epidemiológica. Os estados transferem os soros aos municípios e seus hospitais públicos, filantrópicos ou privados. São produzidos 8 tipos de soros contra picadas de cobras, escorpiões e lagartas no Butantan, além de soros para tratamento de botulismo, raiva, tétano e difteria. O que fazer em caso de acidentes? Primeiramente, procure atendimento médico imediatamente. Fotografe ou informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como tipo de animal, cor e tamanho. Se possível, e caso tal ação não atrase a ida do paciente ao atendimento médico, lave o local da picada com água e sabão. Compressas mornas podem ajudar a aliviar a dor. E a gente já teve entrevista aqui a respeito disso, né, Márcio? Então, se possível, resgatar o escorpião, inclusive para ser identificado o tipo dele, facilita também, né? Não, e é importante que a gente tenha informação de que nas unidades de saúde exista o soro anti-escorpiônico, que é fundamental. Nós tivemos, inclusive, aqui na nossa região, mortes de crianças que foram picadas principalmente pelo escorpião amarelo, né? Então é terrível essa situação. Nós, como diz a matéria aqui, nós vivemos num país tropical, a biodiversidade desses animais peçonhentos é muito grande e você tem que tomar cuidado. Fazendo o quê? Principalmente nas épocas em que a incidência é maior, aumentando a faxina na sua casa, quarto das crianças, enfim, os ralos, né, do banheiro. Falar redinha nos ralos. Exatamente. É bom tanto para escorpião até como para mosquito da dengue também, isso ajuda também. Entendi. Eu me lembro que há muitos anos atrás teve um prefeito de Aparecida, onde o Brasil inteiro vai nas romarias, né, que ele teve uma solução inteligente a princípio, né, porque a incidência de escorpiões em Aparecida é muito grande. Por quê? Romeiros, milhares de romeiros e restos de alimentos caem em todo lugar, nas praças, nos bancos, nos jardins e tal, e a incidência de baratas muito grande e o alimento preferido dos escorpiões qual é? A barata. A barata. E o que o prefeito fez? Que cada família tivesse no seu quintal 2 galinhas. Que a galinha adora comer o escorpião. Então, quer dizer, foi uma solução inteligente e barata que resolveu, naquela ocasião, há muitos anos atrás, resolveu pelo menos a incidência de escorpião. As galinhas adoraram, né? Se fartaram, né? E é uma coisa também em relação ao saruê também, que a gente sempre fala que tá nas casas. Eles também se alimentam tanto de baratas quanto de escorpiões. Então eles ajudam também na superpopulação, às vezes, de escorpião, que, como a gente tá falando de determinadas épocas do ano, a gente sabe que aumenta a população de escorpião, né? Não, é muito perigoso, tem que ficar cuidado, olhar sempre com cuidado, né? Nós recebemos até foto, eu vi uma foto do Ney, da Vigilância Ambiental, inclusive, que tem uma câmera especial, né, com foco de luz azul, que você pode identificar luz negra, que fica, né, a luminosidade fica azul, que você consegue identificar a presença de escorpião. Mas nem todo mundo tem esse tipo de luz, né? Então, quer dizer, o importante é você se certificar, se não está no canto, no quarto das crianças, nos banheiros e tudo mais. A ideia é manter tudo limpo também para evitar barata. Se não tiver barata, o escorpião não vem. Isso, é isso. Tá resolvido o problema. 7h55. Lembrando que no domingo você vai ter a cobertura das eleições municipais de Botucatu aqui na Prever FM. A partir das 7:50 da manhã, a Ellen vai estar aqui, eu e a Juliana vão estar nas ruas da cidade, os locais de votação, com flashes, entrevistas e tudo mais. Você vai ter todas as informações do que acontece em Botucatu.
também na região, né, da São Manuel, Itatinga, Pardinho, que fazem parte também aqui da zona eleitoral de Botucatu. Todas as informações do que acontece nas capitais do Brasil, principalmente na capital São Paulo, né? Enfim, tudo que vai acontecer. Já estou preocupada com o que pode acontecer por lá. Debate hoje. Então, tudo isso você vai ter aqui na Prever FM no domingo. E depois, às 5 da tarde, quando começa o horário das apurações, acredito que não vai começar às 17 horas, porque tem escolas que são mais distantes, né? Sim. Que vai demorar aí uns 20 minutos para chegar aqui. Mas, enfim, a gente vai ter a informação em tempo real de tudo que está acontecendo e a expectativa, quem vai ser a nova prefeita, o novo prefeito de Botucatu e os 11 candidatos a vereador. Nós temos mais de 130 candidatos. Imagina a loucura que vai ser para saber, entrou, não entrou, quantos votos eu tive, quem votou em mim, quem não votou, quem prometeu e não votou. Tem tudo isso. Eu não saio candidata justamente por causa disso, para não ter problema em saber quem votou em mim, quem deixou de votar, quem prometeu que ia votar e não votou. Já teve briga familiar no passado em muitas famílias, né? 7h57, chegamos ao final de mais uma edição do Primeiro Jornal, agradecendo a sua audiência, a sua atenção, prometendo voltar amanhã pontualmente às 6 horas. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio. Amanhã pontualmente às 6 horas estaremos aqui. Bom dia, Tata Mello. Bom dia e até semana que vem. Ou até qualquer dia. Vou aparecer uma hora ela aparece. Uma hora eu apareço. Bom dia, Juliana, até amanhã. Bom dia, Márcio, até amanhã. Daqui a pouquinho tem o Jean com a sessão das 8. Tchau, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.